Bora para mais uma atividade, agora da semana 4. O tema é Revolução Francesa e vocês vão encontrar na apostila da Universitário e também a apostila feita por nós, tá bom? Primeira coisa, lembrar que a Revolução ela foi um movimento social e ela tinha como objetivo transformar as questões políticas, econômicas e sociais da França. Então, toda vez que nós falamos de revolução, nós falamos de um momento de transformação, tá? E essas transformações serão relacionados a quebras de estruturas, tá? Relacionadas às quebras das estruturas políticas, econômicas e sociais. Perfeito? Então, a Revolução Francesa, eu começo colocando aqui uma imagem para que vocês possam ter noção do tamanho que foi a Revolução Francesa e a importância que ela teve para todos nós, né? Porque através dela nós vamos ter definitivamente o documento conhecido como Constituição sendo implantados em outros países, tá bom? Começando aqui, objetivos da Revolução. Acabar com o governo absoluto de Luís XVI e Maria Antonieta. Lembre-se que governo absoluto é o governo que eu tenho o rei com os poderes em suas mãos e ele tem total poder. Ou seja, tudo que ele fala é lei, você tem que cumprir. Se você olhar torto, ele pode mandar te matar, certo? O rei manda e você obedece, vocês são súditos do rei, perfeito? Então não adianta olhar torto, reclamar ou fazer manifestação. Ah, professora, mas teve uma manifestação aí que virou em revolução. Teve, porque chegou no auge das coisas, né? Então, quando chega nesse auge, não tem por onde. A gente tem que se movimentar e lutar contra, tá bom? Objetivo aí, nós temos a implantação da Constituição, que é nada mais, nada menos que os direitos e deveres dos cidadãos, perfeito? E acabar com os abusos de impostos, abuso esses que eram cobrados, né, apenas do terceiro estado, tá? Lembrando que no governo absoluto ele tem total poder e ele administra tudo, as rendas vão todas para suas mãos. E o rei Luís XVI era um rei muito farrista. Ele adorava festas, ele adorava comidas exóticas, ele gastava dinheiro com roupas e cada vez mais roupas para ele desfilar, para a esposa dele desfilar perante o povo, né? E os seus convidados. E isso acabava gastando muito, ele acabava gastando muito. E para sanar os problemas, né, para ele poder manter esse luxo, ele cobrava impostos, tá? Para tudo que ele precisava, toda vez que ele precisava de dinheiro e ele não tinha em caixa, ele cobrava impostos mais altos, tá? A sociedade francesa, ela está dividida como? Para a gente entender por que eles vão cobrar só do terceiro estado, tá? O primeiro e segundo estado estão representados aqui em cima, tá vendo? Põe o desenho que é para ficar fixo na cabeça de vocês quem que sustenta quem. Primeiro e segundo estado, eles vão trazer as mordomias que eles tinham durante o período feudal, certo? Ou seja, eles não pagavam impostos naquele período e não vão pagar agora, certo? Então, quem paga? Só a população. Representa o terceiro estado, tá vendo? Por isso, esse homem aqui carregando os dois estados, ele representa o terceiro, tá? Se não fosse o terceiro estado, a França acabava. Perfeito?
Quais foram os problemas que a França enfrentou antes da Revolução? Problemas climáticos, gerando secas e inundações. E isso elevava o preço das coisas. Tá? Então, se eu tenho uma chuva em excesso, a plantação fica escassa, certo? Some alimentos do mercado. E aí, o pouco que aparece, eu subo o preço lá em cima. Perfeito? Se você tem uma seca excessiva, a produção também fica escassa. E aí o alimento também some e o pouco que aparece vem com um preço super abusivo, né? O que não dava para a população comprar. Perfeito? Vestígios feudais. O que significa isso? Você ainda tinha uma população amarrada ao campo e dependente dos seus donos, como era no período feudal, trabalhando em forma de escravos, certo? O aumento da miséria e, por consequência, da fome, certo? Devido a esses problemas climáticos. Uma crise econômica com altos gastos. Que gasto, professora? Os gastos com as guerras dos 7 anos travada entre França e Inglaterra e depois a guerra de independência dos Estados Unidos. Então, toda guerra, ela, ela destrói um país. Por quê? Porque ela demanda de um dinheiro muito grande. Você precisa abastecer essa guerra e você abastece com dinheiro, né? Você tem que comprar armamentos, roupas, mantimentos, transportes, manter as pessoas lá no território que eles estão guerreando, enfim, isso quebra um país financeiramente, né? E além da quebra financeira, você tem a quebra psicológica, porque os que voltam machucados, né, voltam destruídos. E aí recomeçar. Como recomeçar, né? Sem apoio, sem nada. Então era uma sociedade invisível. O rei não olhava pelo seu povo, a não ser quando tinha que cobrar impostos, certo? Qual foi a solução encontrada por Necker, um ministro do Luís XVI? Ele dizia que para solucionar os problemas da França, a gente teria que dividir os impostos, tá? Por quê? Porque o imposto só era cobrado do terceiro estado. Então, o correto era cobrar do primeiro, do segundo e do terceiro estado, tá? Essa solução, essa proposta, ela vai ser levada à Assembleia, que é uma espécie de um parlamento, né? Só que em cada lugar vai ter o nome exato, né? Na França era a Assembleia. Ali eles se reuniam, porque é ali que eles faziam as suas leis, é ali que eles discutiam as leis, discutiam os problemas, era na Assembleia, tá? E ali eles votavam. Então, essa proposta de aumento de impostos foram levadas para a Assembleia, certo? O que impulsionou a guerra, né, que travou na França um conflito entre a população e o governo, tá? Primeiro, as ideias iluministas, né? Porque o iluminismo nasce na França e ele propõe o quê? Todos nós somos livres e temos que ter liberdade de agir e pensar. Então, eu posso escolher meu presidente, eu posso escolher o que eu vou vender e a quanto eu vou vender, e eu posso ter direitos de me manifestar, de expor o que eu penso, agir e pensar. Perfeito? E esse movimento iluminista vai apoiar a revolução. A revolução, então, ela vai ter início por causa de quê? Na Assembleia, nós vamos ter aí uma eleição. Essa eleição será travada
entre os membros do primeiro estado, os membros do segundo estado e os membros do terceiro estado. A primeira votação, a primeira opção de votação seria que o primeiro que fosse votado, primeiramente, por estados. O terceiro estado não vai aceitar, tá? Por quê? Porque se fosse voto por estado, com certeza o primeiro e o segundo ganhariam, porque é óbvio que eles não queriam pagar impostos, tá? E daí o que eles falam? Não, vamos para uma outra opção. Votar por membros, pela quantidade de pessoas existentes na Assembleia, que fazem parte da Assembleia. Se fosse aceita essa proposta, o terceiro estado ganharia. Então, os demais estados iriam ter que pagar impostos. Eles não chegaram a uma conclusão, perfeito? Os conflitos gerados dentro da Assembleia fez com que membros do terceiro estado, né, que compunham a Assembleia, faziam parte dela, se trancassem no salão de jogos, né? Jogos que eram praticados dentro desse salão, né? Os jogos tem a ver com a pela, que parece aquele jogo de rock, né? Hockey que fala, né? Que você põe a bolinha e depois vai com um taco, né? Jogando e vai fazer o seu ponto quem chegar primeiro, né? Mais ou menos assim. A questão não é falar dos jogos, né? Então, e eles se fecham nesse salão de jogos e lá eles dizem: nós só vamos sair daqui quando nós tivermos, né, com o documento que relata os direitos e deveres da população. Perfeito? Dos cidadãos. Durante esse período que eles estão fechados, nós vamos ter um boato de prisão. A população, né, vai se revoltar, porque a prisão seria dos membros do parlamento, né, do terceiro estado, que estavam fazendo um documento que dariam a eles direitos e deveres. Eles se revoltam e atacam a Bastilha, que era uma prisão e representava o poder absoluto na França. Perfeito, turminha? É através da queda da Bastilha que nós temos o início da Revolução Francesa, tá? No dia 26 de agosto de 1789, nós vamos ter a aprovação da Assembleia, pela Assembleia, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Perfeito? E aqui embaixo nós vamos ter a bandeira da França e o seu significado, tá? Então, o azul representa as cores de Paris. O vermelho representa a realeza. E o branco, perdão, gente, falei errado. O azul e o vermelho representam as cores de Paris. E o branco a realeza. Perdão mesmo, tá? E pós-revolução nós vamos ter os lemas, né? Através das cores, nós vamos ter o lema, na verdade, da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bom, sala? Até mais, até a semana 15. Desculpa aí algumas falas travadas, mas faz parte da gravação, tá bom? Beijão e até mais. Tchau, tchau.